Como é que você tem visto essa seleção? Você corrobora com a opinião de que é a pior de todos os tempos também, não? A pior, eu já vi tanta seleção pior de todos os tempos, já vi crises na seleção brabas. A crise de 68, por exemplo, tinha uma tal de Cocena, Comissão Selecionadora Nacional, que era a Maré Moreira, era o técnico, o Oswaldo Brandão era uma espécie de coordenador, todo, e a Cocena tinha Pelé, tinha Gerson, Rivelino, Tostão, tinha os principais jogadores do país, Dirceu Lopes, não sei o quê. E não andava, a seleção não andava, não entendeu? Aí tanto que a imprensa criticava tanto, que o Avelange chegou, vocês criticam tanto, então vocês vão assumir a seleção. E chamou o João Saldanha, que era um cronista, entendeu? Um comentarista. Então, já havia essa crise de 68. Quando o Parreira assumiu em 91, a seleção tinha fracassado na Copa do Mundo, com o Lazzaroni. Aí o Ernesto Paulo dirigiu no jogo, que foi um horroroso. O Falcão assumiu fazendo um trabalho de prospecção e não deu muito certo, né? Ele revelou alguns jogadores, lançou, mas o futebol era ruim de doer. E aquele respeito que a gente tinha pelo Falcão começou a esmaecer, né? Eu fiz a Copa América no Chile, a seleção foi horrível. Acabou vice-campeã, não sei como. Que ela perdeu do Equador, ela perdeu da Argentina no quadrangular final. O Falcão, ele foi um grande jogador, mas tudo que ele tentou fazer... Exceção a comentarista, que ele foi um bom comentarista. Mas ele lançou o Mauro Silva, o Cafu. Então ele fez um trabalho de prospecção, mas eram momentos ruins. Carlos Alberto Silva, mesma coisa. Assumiu o lugar do Telê. Eu acompanhei a seleção mais de perto. Cobri na Bolívia, cobri na Argentina, cobri na Austrália. Acompanhei. E o Carlos Alberto eu conhecia de Belo Horizonte. Eu nunca vi um cara que revelar tanto jogador igual esse Carlos Alberto Silva. Ele não era um grande conhecedor de tática. Pô, o cara revelou. Careca. Nossa. Não é pouco. Ronaldo no Cruzeiro, lançou. Né? O Dari Pereira transformou em zagueiro no São Paulo. Era um volante, meia, transformou em um dos maiores zagueiros da história. Aquele time do Guarani lá era dele, o time do Guarani, ele, pô. Né? Então ele tinha um amoroso. Olhar clínico, tudo era Luizão, tudo era ele que puxava do, pô, entendeu? Ele mudava o cara de posição, entendeu? E dava certo. E ele era uma figura divertidinha. Carismático. Adorava ele nos programas. Sim. Aí na seleção. Super técnico do Milton Neves. Ricardo Rocha, Jorginho, o próprio Bebeto tinha passado rapidamente com o Evaristo, com o Telê em 85, mas depois ele trouxe o Bebeto, até brigaram lá na Bolívia. Vários jogadores que ele pegou e depois viriam a ser campeões do mundo. Romário, ele introduziu esses caras na seleção. Entendeu? Ele tinha uma facilidade de revelar jogador muito grande. Entendeu? E era a seleção que não jogou tão bem assim com ele. Levou de 4 do Chile na Copa América. Sim. Córdoba, eu estava nesse jogo. Isso, né? Um jogo absurdo. O Rojas São Milão em campo, o São Paulo foi e comprou. Né? O Brasil jogou com 1 a menos no segundo tempo e o Nelson foi expulso da lateral esquerda e pegou o Douglas Volante, jogou na lateral esquerda, que não tinha mais substituição, abriu um buraco no meio, o chileno entraram ali e fizeram 3 gols por ali. Então foi um jogo meio absurdo. Mas ele caiu, ele não caiu. Foi mantido ali, depois cairia com a troca de comando da CBF. Então eu vi seleções ruins, depois vieram os substitutos que colheram o fruto daquele que plantou. O Parreira foi justo, na estreia dele no jogo contra o Iugoslávia, em Varginha, no estádio Melão, eu estava cobrindo, ele falou assim, eu agradeço o Falcão, ele me facilitou um trabalho de prospecção. Hoje eu já trabalho com jogadores que eu vi que pode dar certo, sei o quê. Manteve a base do que o Falcão convocava. Então ele foi inteligente. É só que ele botou a tática dele, um conhecedor de tática. Ele estava no momento bom da carreira dele. Ele armou a seleção muito sólida. A melhor seleção defensiva, não é que ela fosse defensiva, em termos de proteção, de saber se defender, que eu vi, foi essa Copa de 94. A seleção não corria riscos quase. Ela levou 3 gols na Copa por causa de 2 minutos de apagão contra a Holanda, que levou 2 gols. O jogo estava 2-0, virou 2-2. Depois o Branco achou um gol lá. Né? Então foi o único momento de desatenção da defesa, que era muito sólida. E esse time não jogava na retranca. O que eu falo, não era retranca. No que ele perdeu o Raí, ele perdeu a fantasia do time. Ele botou o Mazinho, era mais marcação, mas era um time que tinha a posse de bola o tempo todo. Esse time jogava com a bola no pé o tempo todo. Uma seleção não era retranca. subestimada. Subestimada. Então, mas a maioria desses times... Era pragmática, ela não era bonita. O Raí, coitado, o Raí não jogou bem naquela Copa. Se o Raí tivesse jogado bem, era um brilho. Era um camisa 10 de brilho. Não foi, pô. Dependia de Romário e Bebeto, mas era sólida. A defesa, Aldair... Tinha uma estrutura que possibilitava os dois ali brilharem. Né? O Tafarel no gol garantindo, se precisasse. Exato. Aldair jogando como um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Márcio Santos, né? Sim. Laterais passando na hora certa. Jorginho, Leonardo, depois Branco. Mauro Silva, um dos maiores volantes que eu vi jogar, porque o Mauro Silva não fazia falta, não dava carrinho. Jogava em pé, ombro, não sabia fazer gol, mas sabia proteger a bola um pouco, senão não perdia a bola. E o Dunga era um grande passador. Sim, lançador, né? O Zinho, que foi um pouco injustiçado, negócio de enceradeira, mas compunha bem esse meio. Galvão que deu essa alcunha aí. Então era um time sólido e tinha a bola no pé o tempo todo. Esse time ficava com a bola o tempo todo. Então, mas
todos esses times que você citou tinham jogadores num nível que Mas eu não acho me que tem parece jogadores. ter. O Você que acha? falta, talvez, Nesse falta nível. um jogador de meio campo com essa característica de tal ritmo, de comandar o time de lá e cá, de jogar nas duas intermediárias. Você acha que pode ser O o Neymar? Rodri, não sei, Neymar não é esse jogador. Ah, você fala um médio volante. É um volante que seja, que se aproxime, que Box to vai e box, volte. Box to box. É, o termo É da... um Rodri da vida, né? O Toni Kroos. Cara, você viu, o Rodri se machucou, o City tem pra Modric. 5 derrotas. esse ano. Modric, entendeu? Um jogador assim, que você faça. Que a Argentina tem, né? Pô, o Depou joga pra caralho, pô, né? Com todo respeito aqui, pra falar palavrão aqui. Claro, com o vontade. Depou joga muito, pô. Né? E os volantes da Argentina todos jogam muito. McAllister, Enzo Fernandes, todos eles. Né? E tinha o Di Maria, que é o maior coadjuvante do mundo. O próprio Paredes é um volante interessante. O Di Maria é o maior coadjuvante do mundo. É. Que cresce em decisão. Sem Então a dúvida. Argentina tem esses jogadores. O Brasil não tem. O Brasil tem excelentes pontas. A gente... Agora, o ponta recebe a bola, ele não recebe a bola fruto de uma ação coletiva do ponta, partido um contra um desarmado, não. Ele parte um contra três. É isso. Sim, é um esquema engessado. Pô, a Argentina ganhou a Copa do Mundo com 3 caras no meio de campo e o Messi ali de camisa 10 e 2 na Mas frente. os 3 iam. Meio que um losango Mas os ali. 3 iam. Exato, Os todo 3 mundo iam, jogando e saindo. Meio que o... Bem... A Argentina não tem grandes laterais. Exato. Mas, pô, você vê... Aqui no Brasil parece que é institucional o sistema 4-2-3-1. Todo time tem que jogar com 2 pontas, um meia, um atacante. Você não vê o meio campo esvaziado, assim. 2 volantes, às Jogador que vezes vai e um... volte, que vai e volte, que tá digitando Exato. O isso. futebol é no meio de campo, O cara. Brasil não formou esse tipo de jogador. Né? Não forma. Aí o Tostão escreveu uma coisa ontem, talvez... Mas então você já seja a viu hora de seleção- voltar com o Casemiro. Já que é pra jogar assim, então volta com o Casemiro. Sim. Pô, a defesa desprotegida, os volantes não marcam e não armam, não sei o que, não cria. Os jogadores da ponta recebem no mano a mano para tentar eles, entendeu? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Com essa CBF desmoralizada por esse presidente, aí, o Edinaldo, que já tentou treinador a Não rodo só lá esse, fora... né? Não... Isso vem Não, desde o claro, Ricardo Teixeira, mas, né? Sim, mas assim, me parece meio ilusão você achar que esse cara vai conseguir negociar com um grande nome do futebol internacional. Vai. E aí, nesse caso, assim, com essa pressão em cima do Dorival, cara, seria loucura pensar numa volta do Tite. O Tite foi mal no Flamengo, né? O Tite saiu mal. Não, mas no na Flamengo, seleção, o Brasil tinha... né? Menos em Copa do Mundo, né? É, então, menos Copa do Pré-Copa deles, Mundo. a ótima a Copa era uma merda. É, não, Não jogava nada. concordo Não totalmente. conseguia nem usar o banco dele. Engessada, né? O Tite fracassou em 2 Copas. Eu concordo. Não conseguiu armar o meio de campo dele. O Brasil Sem não dúvida. jogou bem nas 2 Copas dele. Mas, né? mas diante desse Dorival aí, O não te Brasil... dá mais expectativa? Não sei. Não sei se seria, pô. O fim do Tite do Flamengo foi ruim, né? Eu acho que não, acho que passou, pô. Chegou a hora do estrangeiro, não, na seleção? Poderia ter chegado, né? O Abel Ferreira, é mais pronto hoje. Deixa o Abel lá, pô. É mais pronto hoje. Você acha? Tá aqui há 4 anos, então te conhece quem é quem não é quem tá lá fora. Você acha que o Abel quer? E não sei se ele quer. Eu Eu não sei se foi Eu acho que não, sondado também. alguma vez. Porque se trouxer alguém de fora, o cara vai ter 1 ano para poder, 1 ano e meio para montar. Eu não sei também O Zagallo montou em 1 ano, né? O Felipão montou em 1 ano antes de O 2002. Filipão estava aqui, né? É, então, mas o Abel também tá O aqui. Filipão estava aqui, era técnico do Cruzeiro, inclusive. Mas você acha que o fato do Abel estar no Brasil condecora ele para ser técnico da seleção, que a maioria dos jogadores jogam fora? Mas ele conhece. Os caras conhecem, né? E sabe quem é aqui que ele pode usar. Né? Porque alguns jogadores, o Brasil repatriou alguns jogadores que tinha ainda um certo mercado na Europa, tá vendo esse fenômeno agora. O Brasil, aos poucos, alguns conseguem ser trazidos para cá. Tem jogador que podia renovar lá, mas estão ganhando tão bem aqui que prefere voltar. Inclusive alguns jovens. Sim, sim, sim. Ele sabe com quem ele pode contar. Esses caras são muito antenados, né? Agora, um cara que venha de fora, ele não sabe como é que tá aqui. Ele conhece quem tá lá, mas não conhece quem tá aqui. O quem tá lá a gente tá vendo.